Banasa era um perdedor feio e fraco que fingia ser um imitador de Jeff Bezos até ser convocado para outro mundo com habilidades de nível de trapaça. Com seus novos poderes, ele toma uma garota lobo de nível S como esposa enquanto dá uma surra no resto do reino por outro lado. Um dia, ele estava cuidando dos seus assuntos como de costume quando de repente começou a brilhar e foi transportado para uma sala cheia de homens de capuz. Confuso, Banasa perguntou onde estava. Então o homem vestido como um bispo lhe disse que ele estava no reino mágico de Clyrod. Ele também disse que Banasa era um candidato a herói, o que o deixou confuso. Então ele explicou que era um simples comerciante e disse ao homem que, se precisasse de um herói, poderia ligar para a linha direta da Liga da Justiça. O bispo então explicou que ele tinha sido convocado como um candidato a herói para ajudá-los na guerra contra o Exército das Trevas. Enquanto ele falava, uma empregada trouxe uma esfera e pediu-lhe que colocasse as mãos nela para que pudessem avaliar suas habilidades. Quando o orbe terminou de avaliar Banasa, a empregada gritou de choque porque os atributos de Banasa estavam abaixo da média. Ver a expressão de choque que ela tinha fez os magos começarem a questionar a si mesmos, pois estavam desapontados por não terem conseguido invocar um herói. Tentando não deixar que seu desapontamento o afetasse, Banasa tentou pedir para que eles o devolvessem ao seu mundo, mas foi interrompido por um grito alto. No pódio ao lado dele estava um príncipe encantado de baixo orçamento que uma criada declarou ter os poderes de um herói lendário. Imediatamente todos correram para ver o novo herói, ignorando o pobre Banasa que apenas ficou ali parado, parecendo uma peça sobressalente esquecida. O rei foi então informado da chegada do novo avatar. Enquanto banqueteavam, Banasa ficou do lado de fora na varanda, perguntando-se onde no multiverso ele estava. Ele esperava ser enviado de volta para casa em breve, mas, infelizmente, seu desejo não foi atendido porque ele foi forçado a entrar na parte de trás de uma carroça e enviado para o exílio. Antes disso acontecer, ele foi informado pelo rei e por um dos magos que o portal que o trouxe ao seu mundo já havia sido fechado. O portal, uma vez fechado, não poderia ser aberto novamente, então ele não poderia voltar para casa, mesmo que tentasse. Eles pediram desculpas pelo inconveniente de forma indiferente e disseram que ele poderia viver o resto de sua vida na Floresta de Liveza ao norte. A única coisa que pediram em troca por sua oferta de acomodação não tão generosa foi que ele não contasse a ninguém sobre o erro deles. 3 semanas depois, Banasa chegou às margens da floresta e recebeu uma bolsa sem fundo que o motorista disse ser um presente do rei. Ele também aconselhou Banasa a se afastar o máximo possível da Floresta de Liveza, porque havia rumores de que o Exército das Trevas havia estabelecido uma base lá. Após o motorista ir embora, Banasa verificou o conteúdo da bolsa e retirou uma espada. No momento seguinte, ele ouviu um farfalhar atrás dele. O que ele viu foram alguns dos primos distantes de Rimuru. Então decidiu ignorá-los, pois sabia que Slims não representavam uma ameaça para ele. No entanto, eles de repente o atacaram e ele teve que se defender usando a espada que ele pegou da bolsa. Uma vez que todos os slimes eram apenas manchas pegajosas no chão, Banasa olhou para sua espada e descobriu que ela estava quebrada em vários lugares. De repente, uma tela apareceu diante dele e Banasa descobriu que havia subido de nível. Como ele não conseguia entender a maior parte do que estava escrito na tela, ele ativou a Siri, e ela informou que ele havia adquirido novos feitiços. Enquanto ele verificava todos os seus novos feitiços e habilidades, ela analisou sua bolsa sem fundo, e informou que alguns feitiços projetados para atrair monstros haviam sido colocados nela. Isso chocou Banasa, e ele finalmente percebeu que, assim como os G.I. Joes, tinha sido enganado e deixado para morrer. Felizmente, sua Siri falsa veio em seu socorro e removeu todos os feitiços da bolsa, para que ele não fosse mais um imã de monstros. Ele então decidiu ir para a floresta montar acampamento, mas antes que pudesse fazer isso, recebeu um aviso de que a floresta era inabitável. Isso foi porque tinha uma alta concentração de Milicium, uma substância gasosa emitida por demônios que era conhecida por causar danos aos humanos. A única maneira de ele entrar na floresta era se a purificasse. Então Banasa deu a ordem para que a purificação acontecesse. Imediatamente, toda a área foi envolvida por uma luz brilhante que eliminou todo o Milicium. Enquanto isso, no castelo, Elizabeth, a primeira princesa do reino, acusou o rei de ser um homem sem coração. Ela acabara de descobrir que ele havia enviado Banasa para a Floresta de Liveza e não estava contente com isso. O rei justificou suas ações dizendo que não via necessidade de manter Banasa por perto, já que ele era tão útil quanto um bule de chocolate. Um mago os interrompeu. Ele informou que alguém havia usado magia de purificação, considerada a mais alta magia sagrada de todos os tempos. O rei ingênuo supôs que o novo herói tinha sido o responsável por lançar o feitiço. Então começou a elogiá-lo. No entanto, o mago informou que o feitiço havia sido lançado no território de Stark, e não no sul, onde o herói estava, o que surpreendeu a realeza. De volta à floresta, Banasa verificou seu nível de magia para ver quanto tinha usado para purificar a floresta. Para sua surpresa, sua reserva de magia estava em 100%, e o idiota nem percebeu que era um daqueles protagonistas superpoderosos. A única coisa em sua mente era como entrar na cidade sem ser reconhecido, já que tinha sido banido.
O guia de voz então sugeriu que ele usasse o feitiço de mudança de forma para alterar sua aparência, e deu-lhe a opção de ser homem ou mulher. Como esperado, o idiota escolheu uma mulher, e depois de se transformar, não pôde deixar de ficar embaraçado com a visão das suas curvas. Percebendo que estava agindo como um sedento e degenerado, ele rapidamente mudou sua aparência para a de um homem. Satisfeito com sua aparência mediana, ele se teleportou para a cidade para começar sua busca pela Guilda dos Aventureiros. No entanto, quando chegou à cidade, tentou usar o feitiço de teletransporte para voltar para casa. Quando não funcionou, ele continuou em seu caminho para a guilda, e uma vez lá, registrou-se como um aventureiro. O nome que ele deu à simpática recepcionista foi Fleo, porque ele não queria que ninguém do castelo descobrisse que ele era Banasa. Depois que seu registro foi concluído, ele verificou os quadros de avisos para ver se conseguia encontrar trabalho. Enquanto ele fazia isso, ele notou uma jovem tentando encontrar alguém para levá-la à floresta de Liveza. Todos que ela perguntou recusaram o trabalho, pois ninguém queria encontrar o exército das trevas. Então Banasa teve pena dela. Ele se aproximou da garota e ofereceu-se para levá-la usando magia de teletransporte para levá-la à floresta. Aqueles ao redor deles olharam para ele chocados e começaram a sussurrar entre si quando o ouviram dizer que podia usar magia de teletransporte. Isso fez Banasa perceber que magia de teletransporte não era algo que um iniciante como ele podia usar facilmente. De repente, uma espada foi apontada para ele por uma cavaleira que se apresentou como Balerosa e o acusou de tentar sequestrar a garota. Ela tinha 3 outras garotas com ela e todas acreditavam que ele era um lolicon nojento à espreita. Banasa garantiu que não era o caso e pediu que o acompanhassem para que pudesse provar sua inocência. Ele então as levou a um beco, onde usou um feitiço de teleporte para levá-las todas para a floresta. As garotas ficaram surpresas por ele ter usado o feitiço exatamente como disse que faria, e todas se desculparam por acusá-lo falsamente. Nesse momento, a jovem garota caminhou em direção à floresta e perguntou em voz alta por que não conseguia sentir nenhum monstro ou milício. Banasa tentou dizer a ela que tinha purificado a floresta, mas sua voz guia o aconselhou a não fazer isso, afirmando que não era sensato informar a um demônio que ele havia usado purificação. No momento seguinte, Balerosa apontou sua espada para a jovem enquanto suas amigas faziam o mesmo, apontando suas armas para a garota. Ainda confuso, Banasa perguntou por que estavam sendo hostis com a garota. Então Balerosa revelou que a garota não era humana. Ela explicou que a guilda tinha emitido um aviso sobre uma jovem suspeita tentando levar pessoas para acompanhá-la até a floresta. De repente, a garota que estava prestes a chorar começou a sorrir maliciosamente e se transformou em um grande lobo branco, que Balerosa reconheceu como sendo um lupino. Ela se apresentou como Fenris, a irmã mais nova de Fengral, um dos principais generais do abismo conhecido como os Quatro Infernais. Ela também revelou que os atraíra para a floresta porque pretendia alimentar o exército com eles. Antes de atacá-los, ela liberou um pouco do seu militium no ar, fazendo com que todos, exceto Banasa, engasgassem. Impressionada com a habilidade dele de resistir ao seu gás tóxico, ela prometeu cuidar dele assim que terminasse com as garotas. Em seguida, ela tentou fazer o que o Titã Anormal fez à mãe de Eren com Balerosa, mas Banasa a tirou do caminho. Ele rapidamente percebeu que não poderia proteger as garotas e lutar contra Fenris, então usou sua magia de teletransporte para enviá-las de volta à cidade. Fenris o chamou de tolo por permanecer no comando dele, mas como Banasa já havia decidido não morrer ainda, ele usou todos os feitiços em seu arsenal para atacá-la. Fenris fez o melhor que pôde para derrubá-lo, mas Banasa provou que não era páreo para ela e eventualmente a manteve no lugar usando magia gravitacional. Enquanto ela lutava para se libertar, o guia de Banasa sugeriu que ele usasse magia de subjugação para forçá-la a se submeter a ele. Banasa recusou a sugestão dela porque odiava a ideia de escravidão e não queria ter nada a ver com isso. Eventualmente, Fenris se rendeu e pediu que ele acabasse com sua vida porque esgotou sua magia tentando se libertar. Para sua surpresa, Banasa disse que não tinha intenção de feri-la, já que não fazia parte do esquadrão de extermínio de demônios. Banasa disse a ela que não tinha motivo para ferir alguém que já se rendeu, o que a surpreendeu. Derrotada, ela se transformou em uma versão mais velha de sua forma humana, e desmaiou porque sua magia estava esgotada. Mais tarde naquela noite, enquanto Banasa verificava todos os diferentes tipos de magia que possuía e se perguntava por que conseguia usar feitiços avançados, Fenris despertou de seu sono. A primeira coisa que percebeu foi que sua magia havia se recuperado completamente, então ela se vestiu e saiu da tenda para falar com Banasa. Ela perguntou se ele tinha usado magia de cura nela enquanto dormia, e ele respondeu que sim, então ela o agradeceu e prometeu nunca mais lutar contra humanos. Ela também declarou que ele era seu mestre e que dedicaria o resto de sua vida a servi-lo. Imediatamente, Banasa disse que não precisava de uma escrava, mas Fenris foi persistente e ameaçou cortar a própria garganta se ele a rejeitasse. Isso o forçou a concordar em deixá-la ficar com ele, e Fenris ficou muito feliz. Depois que se estabeleceram, ele revelou que não era do mundo dela, e explicou as circunstâncias que o forçaram a estar lá.
Como ele estava contando tudo, mostrou a ela sua verdadeira forma e a avisou que, se o seguisse, sua vida não seria fácil. Fenris disse a ele que não importava que ele fosse um fugitivo e afirmou que os lupinos sempre permanecem leais à pessoa que reconhecem como seu mestre. Enquanto isso, no castelo, o herói estava diante do rei, que exigia saber o que aconteceu com os soldados sob seu comando. O egocêntrico e arrogante idiota disse-lhe que os soldados eram um bando de fracos incompetentes que entraram em pânico e quebraram a formação ao verem as bestas mágicas. Ele afirmou que tinha feito tudo ao seu alcance para salvá-los, mas, infelizmente, ainda perdeu muitos deles para as bestas. Isso fez o rei perguntar se os soldados eram os culpados pela derrota que sofreram nas mãos do exército das trevas. O herói disse-lhe que sim, e depois afastou-se irritado. Então o rei perguntou ao soldado ao seu lado como o herói se saiu no campo de batalha. O soldado lhe disse que o herói era mais covarde do que Zenitsu e ficou na retaguarda enquanto a batalha acontecia. Para piorar as coisas, ele meteu o rabo entre as pernas e fugiu quando ficou óbvio que os soldados estavam perdendo. O rei apenas colocou a mão na cabeça, pois não tinha certeza do que fazer sobre a situação. No dia seguinte, Banasa retornou à cidade com Fenris, e enquanto caminhavam para o Guilda, ele sugeriu que agissem como um casal para evitar suspeitas. Quando chegaram à guilda, Fenris registrou-se como aventureiro com o nome Rhys. Enquanto procuravam um trabalho, a recepcionista anunciou que havia um trabalho urgente. Acontece que um grande grupo de ursos psicóticos estava a caminho da cidade e precisava ser detido. Embora o trabalho estivesse disponível para todos os níveis e a recompensa fosse multiplicada por 10, os outros aventureiros se recusaram a aceitá-lo. Isso porque os ursos eram os responsáveis por destruir o exército do herói. Fenris implorou a Banasa para aceitar o trabalho, mas ele disse que não havia como ele lidar com os ursos quando o herói não conseguiu. Fenris então disse que ela aceitaria o trabalho para provar o quão forte ele era, já que ele foi quem a derrotou. Ao chegar ao local, eles encontraram Balerosa e suas amigas cercadas por um grupo de ursos psicopatas. Fenris achou que as meninas pareciam patéticas e disse a Banasa para deixá-las em paz, pois não via necessidade de ajudar um bando de fracas. No entanto, quando uma das meninas foi derrubada pelos ursos, Banasa acessou seu lado Zeus interior e os derrubou com relâmpago. Apenas um dos ursos ficou de pé, e quando tentou atacar, Fenris o derrubou no chão ao pular sobre ele. Quando Banasa se juntou a eles, Balerosa agradeceu por salvá-los novamente e disse que estavam felizes por ele estar vivo. Ela então perguntou por que Fenris estava ali, pois não a reconheceram em sua forma adulta. Banasa decidiu que era melhor apresentar Fenris como sua companheira de viagem, porque ele não queria que as garotas descobrissem sua identidade. No entanto, Fenris não gostou, pois esperava que ele dissesse às garotas que ela era sua esposa. Justo nesse momento, outro urso saiu dos arbustos e tentou atacá-la, mas quando ela lhe lançou um olhar mortal, ele congelou de medo. Para a surpresa de todos, começou a se curvar em direção a Fenris, então ela presumiu que tinha se rendido. Como Banasa não era do tipo que machucava quem se rendia, ele perguntou a Fenris o que ela queria fazer com a criatura. Fenris sugeriu mantê-la como animal de estimação, então Banasa colocou nela uma coleira mágica para evitar que ficasse feroz novamente. Em seguida, ele mudou sua aparência usando magia de transformação, para que as pessoas não ficassem intimidadas por ela. Eles também concordaram em chamá-la de Saib, como se fosse algum cachorro fofo que tivessem pegado na loja de animais. Eventualmente, eles se retiraram para a casa fornecida pela guilda, e os amigos de Balerosa se apresentaram a Fenris e Banasa. A múmia musculosa de cabelo curto se chamava Blossom, a outra garota de cabelo curto era Bileri, e a bruxa se chamava Belano. Como líder não oficial, Banasa pediu a Banasa se ele poderia acolhê-los e treiná-los. Ela disse que depois que o herói foi derrotado pelos ursos, ele se trancou em seus aposentos, recusando-se a sair até encontrar alguém forte o suficiente para se tornar sua mão direita. Isso levou o rei a ordenar que todos os cavaleiros treinassem até serem capazes de matar monstros no mesmo nível dos ursos psicopatas. Banasa tentou dispensá-los gentilmente, dizendo que não poderia acomodá-los porque queria viver uma vida pacífica com Fenris, que era sua esposa. As garotas ficaram chocadas com sua revelação e estavam prestes a retirar seu pedido quando Fenris disse que seria uma ideia maravilhosa que Banasa as treinasse. Sem outra escolha, Banasa concordou em treiná-las e Balerosa perguntou se poderiam ficar com eles durante o período de treinamento, ao que Banasa respondeu que sim. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, o oficial de inteligência, Eliminas, informou o Sombrio sobre o feitiço de purificação que Banasa usou na floresta. A Escura então ordenou que ela encontrasse e capturasse Banasa, porque percebeu que ele era uma ameaça para todos os demônios. No dia seguinte, Banasa começou a treinar as meninas colocando-as contra um javali selvagem enfurecido. Balerosa foi a primeira a correr quando o animal começou a avançar em direção a eles. Felizmente, Blossom veio em seu socorro e parou o animal em seu caminho ao balançar sua espada em seu rosto. Fenris então pediu a Belano para criar um escudo na frente de Blossom para protegê-la. Depois que Belano ergueu o escudo, foi a vez de Green Arrow perfurar a cabeça do javali com sua flecha.
Infelizmente, Byleri era tão ruim em disparar flechas que a flecha nem machucou o javali quando o atingiu. Belano também ficou sem magia, então o escudo que protegia Blossom desapareceu, permitindo que o javali retomasse sua perseguição. Banasa apontou que treinar as meninas ia dar muito trabalho. Após o treinamento, Fenris chamou todos para a sala de jantar, onde o jantar era grandes pedaços de carne crua. Banasa pareceu horrorizado enquanto olhava para a carne, mas Fenris estava muito orgulhosa de si mesma por providenciar o jantar. Ele teve que dizer a ela que a comida seria mais apetitoso se estivesse cozida e se ofereceu para cozinhar. Valerosa juntou-se a ele, e após um curto período, eles serviram um jantar muito mais apetitoso. As garotas ficaram surpresas com a qualidade da comida e perguntaram se eles tinham usado magia para prepará-la. Banasa disse que não, e falou que Valerosa tinha feito a maior parte, o que o surpreendeu. Quando todos começaram a comer, Fenris olhou para a comida desconfiada e perguntou como esperavam que ela comesse folhas. Ela reclamou que apenas bestas fracas se alimentavam de grama e vegetais porque não podiam caçar. Banasa garantiu a ela que iria adorar a salada, então ela experimentou e admitiu que estava boa. No dia seguinte, eles foram para a cidade com uma carroça cheia de javalis mortos para entregá-los na guilda. Enquanto esperavam a avaliação da captura, Fenris pediu permissão para dar uma volta pela cidade. Banasa concordou, e antes de se separarem, um semi-humano chamado Leolith se aproximou deles. Ele disse a Banasa que tinha algo importante para discutir com ele, então Banasa se despediu de Fenris e seguiu Leolith até um escritório. Dentro do escritório, Leolith serviu chá a Banasa e contou que as suas grandes façanhas chegaram ao conhecimento do rei, que enviou um pedido à guilda. Ele queria que Banasa utilizasse suas habilidades a serviço do herói, e em troca ele seria feito cavaleiro honorário. Banasa pensou por um tempo e disse que não tinha interesse em trabalhar para um snob como o herói. A resposta deixou Leolith em choque, mas ele não tentou mudar a opinião de Banasa enquanto este saía do guilda. Do lado de fora, Banasa encontrou Fenris, que parecia ter estado em uma briga, mas quando ele perguntou a ela sobre isso, ela jurou que estava tudo bem. No entanto, o que ela não queria contar a ele era que tinha feito uma aula de culinária e foi tão ruim nisso que causou uma explosão. Um mês depois, Banasa dispensou um cavaleiro que veio falar com ele sobre a proposta do rei para que ele trabalhasse com o herói. Fenris reclamou de quão persistentes eles haviam sido ao longo do mês, e ofereceu-se para espantá-los, mas Banasa disse para ela não o fazer. Eles então foram verificar as meninas para ver como estava indo o treinamento delas. Blossom estava ocupada arando os campos com a ajuda de Saibe, e mesmo que Banasa a elogiasse pelo bom trabalho, ele não podia deixar de se perguntar se ela teria ficado mais forte se tivesse colocado a mesma quantidade de energia no treinamento. Fenris encontrou Byleri praticando arco e flecha na floresta e sugeriu que ela tentasse atirar em algo além das árvores. Byleri recusou, dizendo que nunca poderia usar suas flechas em nenhum dos animais porque eles eram fofos. Em outra parte da floresta, Banasa encontrou um exausto Belano descansando debaixo de uma árvore. Ele então tirou um anel encantado e disse a ela que usá-lo aumentaria sua capacidade mágica. Então ele pediu para ela testá-lo e dizer como funcionou mais tarde. Quando ele se afastou, ela tentou colocar o anel em seu dedo anelar, mas Fenris apareceu de repente atrás dela e ameaçou cortar seu dedo se o fizesse. No momento seguinte, eles ouviram Valerosa gritar por ajuda, e quando olharam em sua direção, ela estava lutando contra algo que parecia uma lagarta gigante. Fenris cortou a criatura ao meio. Ela então disse a Valerosa para parar de agir como uma heroína patética em um romance. Valerosa ficou tão atordoada que não conseguiu falar e não percebeu Ilemenaz espreitando nos arbustos. Mas Fenris percebeu. Mais tarde naquela noite, Fenris surpreendeu a todos com uma mesa cheia de comida comestível deliciosa e revelou que ela tinha feito aulas de culinária. Após o jantar, ela encontrou Ilemenaz observando a casa. Então a levou para dentro para discutir seus negócios no reino humano enquanto tomavam chá. Enquanto conversavam, Fenris contou a ela que era casada com Banasa, o que chocou Ilemenaz e a levou a tentar entender os poderes de Banasa. Surpreendentemente, ela não conseguiu e isso a deixou com mais perguntas do que respostas, já que ele foi o primeiro humano que ela conheceu que não fugiu ao ver humanos. Esperando descobrir mais sobre ele, ela falou sobre a ausência de bestas mágicas na floresta de Livasa. Banasa disse que era porque ele havia lançado um feitiço de purificação no lugar, fazendo com que Ilemenaz quase engasgasse com seu chá. Imediatamente, ela perguntou a Fenris como ela poderia se casar com a pessoa responsável pela morte de seu irmão. Ela lembrou que Fengarel e suas forças estavam estacionados na floresta, mas Fenris a surpreendeu ao pedir para manter quieto. Banasa também ficou surpreso e perguntou a Fenris por que ela não lhe contou que o irmão dela tinha sido eliminado quando ele purificou a floresta. Ela lhe disse que seu irmão era um orgulhoso guerreiro Lupine e um dos Infernal 4 do Úmbrio, então sua morte da maneira que foi ocorreu devido à sua incompetência. Assim que ela disse que não mudaria de ideia sobre ficar com Banasa, a porta se abriu. Atrás dela estavam Valerosa e os outros, todos com expressões apavoradas porque tinham ouvido a discussão.
Iluminaz não se importava, pois tudo o que conseguia pensar era como Banasa era uma ameaça para o Exército das Trevas, e Fenris era uma traidora. Ela decidiu que a melhor coisa a fazer era se livrar de ambos de uma vez, então desafiou Banasa para uma batalha simulada. Banasa concordou, mesmo quando Fenris lhe disse para não o fazer, e quando saíram, ele disse a Iluminaz para vir até ele. Ela avançou contra ele e o atacou com um feitiço chamado Veneno de Gato. Enquanto ele se concentrava em contra-atacar o feitiço, ela tentou ser sorrateira atacando-o com vários outros feitiços, mas Banasa os desativou. Iluminaz não podia acreditar que ele tinha sido capaz de fazer isso, e antes que ela pudesse reagir, ele usou um feitiço chamado Crucificação para mantê-la no lugar. Iluminaz se rendeu, então ele a libertou e ela foi embora. No dia seguinte, Banasa pediu desculpas às meninas por manter a identidade de Fenris em segredo e disse-lhes que, se quisessem denunciá-los ao castelo, não os culpariam. Para sua surpresa, as garotas disseram que não os entregariam, já que tanto ele quanto Fenris eram seus benfeitores e haviam ajudado muito. No momento seguinte, ouviram sons vindos de fora, então foram investigar. Encontraram Iluminaz à espera com uma horda de dragões, e ela disse-lhes que, se rendessem, os deixaria viver. No entanto, seu pedido foi ignorado quando Banasa expressou sua empolgação ao ver dragões pela primeira vez. Irritada com a falta de respeito deles, ela ordenou que os dragões atacassem, mas Banasa os destruiu usando seu feitiço de relâmpago. Iluminaz não podia acreditar que ele tinha eliminado metade dos dragões mais fortes do Exército das Trevas sem suar. Quando ela percebeu os outros fugindo, correu atrás deles. Enquanto fugiam, Blossom disse que teria sido bom se ela tivesse derrotado um dragão e ganhado o título de matadora de dragões. Banasa disse que poderia ajudá-la a realizar seus sonhos e pediu que ela jogasse sua enxada nos dragões. Quando ela fez isso, ele usou sua magia para acelerar o movimento e aumentar a força. Assim, quando atingiu um dos dragões, ele morreu imediatamente. Blossom não conseguia acreditar nos seus olhos e rapidamente verificou seu status para ver se o título de matadora de dragões tinha sido adicionado a ela. Quando ela viu que era verdade, ela gritou de surpresa, e isso fez os outros implorarem a Banasa para ajudá-los a conseguir o título também. Ele disse que não podia, pois os dragões já tinham ido embora, e isso os deixou todos deprimidos, especialmente Balerosa. Enquanto isso, eles não tinham ideia de que o Tenebroso estava observando-os o tempo todo. Ele achou intrigante que alguém tão comum como Banasa pudesse usar magia que o herói não conseguia, então decidiu visitá-lo. De volta ao reino humano, Blossom não conseguia superar o fato de que agora era uma matadora de dragões, e continuava olhando suas estatísticas. Balerosa e os outros logo se juntaram a ela, e Belano brincou sobre como a enxada dela agora era uma ferramenta lendária para matar dragões. No momento seguinte, eles viram Balerosa se afastando, e quando perguntaram para onde ela estava indo, ela disse que ia caçar. Na realidade, Balerosa só havia saído de casa porque não queria que Blossom pensasse que ela estava com ciúmes. Ela estava triste por não ter conseguido o título de matadora de dragões, que poderia ter ajudado a restaurar a nobreza de sua família. Seu monólogo deprimido foi logo interrompido por um estranho que pediu direções para a casa. Ele afirmou ser um velho amigo de Fenris, então ela puxou a espada e perguntou se ele era parte do Exército das Trevas. O estranho admitiu que sim, mas garantiu que não tinha más intenções, pois só estava de passagem para visitar Fenris. Só quando ele prometeu ir embora é que ela baixou a arma e concordou em informar a Fenris que ele havia passado por ali. Antes que ele se afastasse, ela perguntou qual era seu nome, e ele disse que era Gazel, um nome que ela achou estranho, mas não pôde ponderar porque Banasa e Fenris correram até ela, perguntando se ela estava ferida. Balerosa disse que estava bem e contou sobre o estranho chamado Gazel, que estava procurando por Fenris. Para sua surpresa, eles lhe disseram que Gazel não era o verdadeiro nome do demônio com quem ela falou, e revelaram que ele era Gol, o Sombroso. No dia seguinte, Gol veio à casa e foi recebido por Banasa e Fenris, que o convidaram para tomar chá. Quando uma Balerosa desprevenida entrou e o viu, ficou em choque. Enquanto se sentavam para conversar, Gol pediu a Banasa que se juntasse ao Exército Negro. E assim como ele fez com a oferta do rei, ele recusou. Gol então se transformou em Super Saiyan, tentando intimidar Banasa a mudar de ideia. Mas Banasa permaneceu impassível. Ele ainda insistiu que iria permanecer neutro e não se aliar nem aos humanos nem aos demônios. Isso fez Gol se acalmar e decidir ir embora, mas ele prometeu a Banasa que faria tudo ao seu alcance para mudar sua opinião. Na manhã seguinte, quando Beleriz desceu, ela se deparou com Gol, que estava tomando café da manhã com Fenris e Banasa. Ele a convidou para se juntar a eles, mas Balerosa fugiu. Pelo resto da semana, Balerosa fugia toda vez que via Gol, que fazia questão de visitá-los todos os dias. Enquanto tudo isso acontecia, eles não tinham ideia de que estavam sendo observados pelo soldado que o rei enviou para vigiá-los. Eventualmente, o soldado informou ao rei que um demônio estava visitando Banasa, e isso deixou o rei furioso. Assim que ele anunciou que enviaria seus soldados para confrontar Banasa por sua traição, a princesa falou:
Ela disse que eles não tinham provas de que Banasa estava do lado dos demônios, e disse que seria sensato falar com Banasa sobre isso. No entanto, o rei pediu para ela ficar quieta, afirmando que seu cérebro do tamanho de uma ervilha nunca poderia entender como governar um país. Enquanto ele a repreendia, a maior piada da história do anime, também conhecida como o Herói, entrou vagarosamente na sala do trono. O idiota implacável pediu ao rei que lhe desse algumas tropas para que ele pudesse ir ensinar uma lição de patriotismo a Banasa. No dia seguinte, Fenris encontrou Banasa trabalhando em um escudo que ele havia feito com as escamas dos dragões. Como estavam sozinhos, ela perguntou se a recusa dele em lutar tinha algo a ver com o fato de ela ser uma ex-membro do Exército das Trevas. Banasa disse que não, e explicou que queria evitar lutar com qualquer um a menos que fosse necessário. Nesse momento, uma batida soou na porta e Fenris se perguntou se Gol tinha voltado. Quando saíram, descobriram que era o herói e o seu exército, não Gol como tinham pensado. O idiota disse a Banasa que estava ciente dos seus negócios com o Exército das Trevas, e ameaçou cortá-lo se ele se recusasse a tornar-se seu subordinado. Este idiota, que achava que era a melhor coisa desde o iPhone 16, assumiu que Banasa não reagiu às suas ameaças porque estava intimidado. No entanto, Banasa cortou a ilusão dele dizendo que não tinha interesse em se aliar nem aos demônios nem aos humanos. Isso fez o herói apontar sua espada para ele, chamando-o de traidor. E quando as garotas protestaram, ele disse que as prenderia, pois também eram traidoras. Ele disse que a única razão pela qual os libertaria era se eles o ajudassem a convencer Banasa a se unir a ele. Isso deixou Banasa irritado, mas em vez de trocar golpes com o tolo de cabeça oca à sua frente, ele disse a Fenris que iriam embora. Ele disse que não queria ser a razão pela qual as garotas se machucariam, mas elas imploraram para que ele as levasse com ele. Banasa então ativou sua magia de teletransporte, o que alimentou a raiva do herói, pois ele não podia acreditar que um camponês como Banasa pudesse usar um feitiço que ele não conseguia. No momento seguinte, Banasa, Fenris, as garotas, a casa e os campos desapareceram diante dos olhos do herói. Ele ainda estava tentando entender o que aconteceu quando um dos soldados chamou sua atenção para Gol, que acabara de chegar. Imediatamente, ele ordenou que seus homens o capturassem, mas Gol, pensando que o herói era responsável pelo desaparecimento de Banasa, ficou fora de si. Ele enviou uma mensagem para o seu exército das trevas, ordenando que atacassem e mostrassem aos humanos do que eram capazes. Dias após Banasa ter desferido um avatar no herói e suas tropas, o Exército Sombrio sitiou todas as fortalezas humanas no norte enquanto avançavam em direção à capital. O rei foi informado disso por um soldado, e ele exigiu saber o que o herói estava fazendo sobre. O soldado lhe disse que o covarde sem coragem tinha se trancado em seus aposentos, então ele ordenou que trouxessem o herói diante dele. Quando o soldado saiu, os conselheiros do rei disseram a ele que a única maneira de desacelerar o exército das trevas era lançar purificação. O rei estava hesitante em concordar com o plano deles, mas eles o convenceram de que era a única maneira. No campo de batalha, Gol ordenou uma retirada completa, e quando Illuminaz questionou sua decisão, ele disse a ela que os humanos iam usar a purificação. Logo após a retirada, o rei, junto com todos os magos do reino, lançou o feitiço de purificação e se livrou de todos os maliciosos que os demônios tinham omitido. Enquanto isso, na nova cidade, Banasa voltou para casa, onde um animado Fenris o recebeu com um abraço como a leal waifu que era. Quando todos se sentaram para tomar chá, Blossom e Biliri informaram a Banasa sobre o desejo de ganhar dinheiro extra para a casa. Blossom queria vender os produtos de sua fazenda na cidade, enquanto Biliri disse que queria criar cavalos que poderia alugar para as pessoas puxarem suas carroças. Isso lhes rendeu elogios de Banasa, que deixou Bilerosa e Bilono sentindo-se muito como Sakura, já que não tinham talentos que pudessem usar para ajudar a casa. Fenris tentou animá-los, dizendo que não precisavam se preocupar com nada, e Banasa a apoiou. Ele disse para apenas se concentrarem no treinamento e ajudarem em casa sempre que pudessem. De volta à capital, todos os magos que participaram do feitiço de purificação estavam doentes no hospital porque o feitiço foi tão poderoso que drenou a maior parte de sua magia, e eles precisavam de pelo menos 3 meses para se recuperarem adequadamente. Elizabeth também teve que intervir e assumir o controle do reino porque seu pai estava acamado. A primeira coisa que ela fez foi destituir o herói de sua posição, já que ele tinha sido tão inútil quanto um martelo de vidro. Quando os conselheiros perguntaram como triunfariam sobre o exército sombrio sem o herói, ela lhes disse para convocar o oráculo. Mais tarde, depois que o herói foi expulso do castelo como um pedaço de lixo sem valor, ele jurou que eles voltariam rastejando para ele quando o exército das trevas retornasse. No entanto, mais tarde naquela noite, o herói e seu servo Suya entraram furtivamente no tesouro do castelo, na esperança de encontrar algo que o ajudasse a derrotar o malvado. Ele estava tão desesperado para recuperar seu título de herói e provar a todos que era muito melhor do que Banasa. Quando seus pensamentos se voltaram para o ódio, uma voz o chamou, perguntando se ele desejava mais poder. Ele exigiu saber quem estava falando com ele, então a voz o levou a uma sala escondida dentro do tesouro.
O quarto tinha uma espada cravada na pedra, então a voz lhe disse para puxá-la e prometeu conceder qualquer desejo que ele tivesse. Como era um tolo ganancioso, ele puxou a espada e foi atingido por um redemoinho. Quando o vento clareou, uma mulher que se apresentou como Raya, o gênio que comandava a origem da luz e das trevas, estava diante deles. Ela disse a ele que concederia 3 desejos por libertá-la, e o herói ficou muito satisfeito com isso. Enquanto isso, Elizabeth e seus conselheiros receberam o oráculo em seu reino e perguntaram o que deveriam fazer para proteger o reino uma vez que o feitiço de purificação acabasse. Antes que o oráculo pudesse falar, coleiras mágicas apareceram nos pescoços de todos presentes na sala. A princesa foi rápida em deduzir o que estava acontecendo, então ordenou que os soldados fossem ao tesouro. O oráculo então explicou aos conselheiros confusos que aquilo que tinham em volta do pescoço era conhecido como o colar do sacrifício. Ela disse que um certo gênio colocou-os em suas vítimas para remover suas cabeças em troca de realizar um desejo. A princesa também acrescentou que, há muito tempo, o rei pediu a um gênio que o ajudasse a livrar-se do obscuro. Em troca, metade dos seres vivos foi sacrificada, e depois disso ela foi selada pelos magos do reino. Esta revelação assustou todos os que ouviram, pois não estavam prontos para morrer. Mas a princesa permaneceu calma e pediu ao oráculo que lesse as cartas. O oráculo fez o que ela pediu e disse-lhes que a solução para seus problemas era encontrar o verdadeiro herói. Imediatamente, os conselheiros perceberam que ela estava falando de Banasa, então sugeriram enviar suas tropas para encontrá-lo. Elizabeth disse a eles que não era uma boa ideia enviar as forças que protegiam a terra atrás de uma busca inútil, e se ofereceu para ir ela mesma. Enquanto isso, Banasa encontrou um comerciante disposto a comprar seus escudos de dragão, e enquanto discutiam o negócio, Fenris e Balerosa os observavam do lado de fora. Balerosa observou que Fenris parecia mais animada do que Banasa, e Fenris disse que era porque estava feliz por ele. Quando Banasa saiu da loja, ele agradeceu a Balerosa por apresentá-lo ao comerciante. Quando começaram a voltar para casa, Banasa recebeu um aviso de que um gênio estava vindo em sua direção, e quando se virou, Rhia estava lá. Aconteceu que o desejo do herói era que ela se livrasse de Banasa, e ela veio para realizá-lo. Quando ela levantou a mão para cumprir o desejo do herói, Fenrir pulou na frente de Banasa. Isso fez com que ela fosse cortada, mas isso não impediu Raya de tentar ferir Banasa, que ignorou lançar. Ela lançou vários feitiços contra ele, mas Banasa já havia estabelecido uma barreira ao redor dele, Fenris e Balerosa. Ele tentou curar Fenrir, mas sua Alexa de baixo custo informou que os ferimentos dela não podiam ser curados por um feitiço de cura simples. A incansável Rhia então usou outro feitiço poderoso para ataque, mas Banasa e as meninas permaneceram ilesos. Fervendo de raiva, Banasa colocou Fenrir no chão e levantou-se para enfrentar Raya, enquanto recordava todos os belos momentos que passou com Fenrir. Ele jurou que faria Raya pagar pelo que ela tinha feito, e antes de se aproximar dela, lançou um feitiço para voltar no tempo e curar Fenrir. Assim que terminou, ele partiu para cima de Raya e começou a reencenar a luta entre Omni-Man e Invincible. Raya tentou se defender com um feitiço, mas ele o cancelou e voltou a reconstruir o rosto dela. Enquanto ele batia nela como Muhammad Ali, Fenris recobrou a consciência e começou a suspirar ao ver como ele parecia masculino. No entanto, uma pontada de culpa logo tirou sua felicidade ao perceber que Banasa estava fazendo a única coisa que odiava porque queria vingá-la. Banasa, sem saber que Fenris estava acordada, continuou a espancar Raya e a levantou no ar pelo pescoço. Incapaz de revidar, Raya implorou para que ele poupasse sua vida, mas ele recusou, dizendo que ela não merecia viver depois de machucar Fenris. No momento seguinte, Fenris o abraçou por trás e implorou para que ele não tirasse a vida de Raya. Ela começou a chorar e disse a ele que se ele fosse contra seu código moral por causa dela, ela nunca se perdoaria. Imediatamente, Banasa saiu de seu estado de raiva e soltou Raya antes de se virar para encarar Fenris para ter certeza de que ela era real. Enquanto isso, a princesa e seu grupo chegaram aos arredores da cidade usando teletransporte. Enquanto ela dava ordens aos soldados, os colares de sacrifício em seus pescoços quebraram, e Elizabeth começou a se perguntar por que Raya falhou em conceder o desejo do herói. Ao mesmo tempo, no tesouro do castelo, uma fumaça negra saiu da pedra onde a espada estava, e antes que o herói pudesse reagir, Suya foi possuída por ela. A nova ocupante do corpo de Suya disse ao herói burro que ela era da Malinas, a grande maga da meia-noite. Ela também lhe disse que poderia lhe dar os poderes que pareciam, e antes que ele pudesse dizer algo, ela lançou um feitiço nele, transformando-o em uma versão distorcida do Monster Point de Chopper. O herói recém-transformado quebrou as paredes do tesouro e subiu as escadas com Damalinas em seu ombro. Ela planejava aniquilar a família real e todos os nobres cujos ancestrais a haviam selado 100 anos atrás. No entanto, quando chegou ao topo dos degraus com o herói, notou os restos desvanecidos de um círculo de teletransporte. Isso a levou a ordenar que o herói fosse em busca da princesa, já que queria começar sua vingança eliminando-a. De volta à nova cidade de Banasa, ele curou Rhia, e quando ela recobrou a consciência, implorou-lhe que a perdoasse.
Quando percebeu que a haviam curado, perguntou por quê, e Banasa disse que era porque Fenris ainda estava vivo. Em seguida, Balerosa perguntou o que ele queria fazer com Ria, já que ela era poderosa demais para os guardas da cidade lidarem. Banasa disse que poderiam selá-la novamente no tesouro, mas acrescentou que ela sempre poderia enganar outro idiota sem cérebro para libertá-la. Ria ficou chocada por ele saber de onde ela veio, e ele revelou que tinha dado uma olhada dentro da cabeça dela para descobrir por que ela o atacou. Raya percebeu que ele usou magia de projeção de memória e ficou surpresa que um mero mortal pudesse usá-la. Enquanto Banasa falava sobre o que fazer com ela, Fenris o interrompeu e disse que eles poderiam fazer Ia trabalhar para ele. Banasa tentou recusar, mas ela insistiu que era a única maneira de mantê-la sob controle e garantir que não machucasse ninguém novamente. Banasa estava cético e lembrou a Fenris que Ria era a razão pela qual ela quase se comprometeu com a morte. Fenris disse a ele que, se ela tivesse se defendido corretamente, Raya não a teria machucado e afirmou que não guardava rancor contra ela por isso. Isso levou Banasa a estender a mão para Ria e dizer-lhe que estava disposto a relevar o que ela tinha feito, desde que prometesse nunca mais machucar ninguém. O gesto dele surpreendeu Raya, que sempre via os humanos como seres egoístas e pretensiosos, mas isso também a levou a aceitar sua mão. Ela prometeu dedicar o resto de sua vida a servi-lo, e ele pediu desculpas por tê-la espancado do jeito que fez. Ele então olhou em volta da cidade e percebeu que havia sido gravemente danificada por causa dos ataques de Raya. Ele decidiu usar o feitiço de manipulação do tempo para colocar as coisas de volta como eram, mas Raya disse para ele não fazer isso. Ela explicou que usar o feitiço poderia levar a circunstâncias imprevistas e disse que apenas um gênio poderia usá-lo sem consequências. Ela também informou que não era o tipo de magia que um humano deveria usar, então ele perguntou por que ele conseguia usá-la. Ria explicou que o status dele mostrava que tinha habilidades infinitas, o que lhe permitia usar um tipo de magia chamado Epifania. Epifania era um tipo de feitiço que ajudava o usuário a adquirir qualquer feitiço usado contra ele, e foi por isso que ele conseguiu usar os feitiços dela. Levando em consideração o aviso dela, Banasa decide usar magia de reparo para consertar a cidade, já que ele não é como os Vingadores, que deixaram o governo limpar a bagunça deles após salvar a cidade. Mais tarde naquela noite, após retornarem para casa, Banasa apresentou Ria às meninas superpoderosas, quero dizer, Florzinha, Bilano e Biliri. As garotas estavam apavoradas com a ideia de viver com um poderoso Jin, mas Bilirasa as assegurou que estava tudo bem. Naquela noite, quando Banasa entrou no quarto, encontrou Fenris sentada na cama com um olhar angustiado. Ele perguntou qual era o problema, e antes que ela desse uma resposta, ela o jogou em cima da cama. Ela então montou nele e perguntou se ele voltaria para o seu mundo e a deixaria para trás. Ela apontou que com todos os novos feitiços que ele havia adquirido e os que ainda iria adquirir, ele poderia encontrar uma maneira de voltar para casa. Enquanto Banasa a encarava em choque, ela implorou que ele a levasse com ele se decidisse voltar. Banasa então se sentou e disse a ela que não tinha intenção de partir porque todos que ele amava estavam naquele mundo. Ele também perguntou se ela queria se tornar sua esposa de verdade, e admitiu que a experiência de quase morte dela o fez perceber que poderia viver sem ela. Fenris disse-lhe que sempre o viu como seu verdadeiro marido, então ele a beijou e os dois começaram a se beijar. Infelizmente, antes que as coisas pudessem se tornar inadequadas, perceberam que Ria estava observando-os da porta. Banasa ordenou que ela saísse, mas a Jin teimosa disse que era seu dever como serva estar com ele em todos os momentos. Ela também disse a ele para não ser tímido, já que criar enredo era uma atividade normal dos humanos, mas isso apenas fez Banasa e Fenris gritarem. No dia seguinte, a princesa andou pela cidade perguntando às pessoas sobre o paradeiro de Banasa, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Enquanto isso, na casa, Raya serviu o café da manhã para Banasa e as garotas. Elas ficaram impressionadas com o fato de que ela sabia cozinhar, e ela lhes disse que Fenris esteve lá para guiá-la. Antes de começarem a comer, Fenris pediu a Ria para cuidar da roupa e de algumas outras tarefas após o café da manhã. Esse pedido fez as garotas se sentirem como um bando de parasitas vivendo de favor, sem nada a oferecer ou contribuir para a casa. Por isso, imediatamente após o café da manhã, Blossom jogou-se no seu trabalho de fazenda e Biliri foi cuidar dos seus cavalos nos estábulos. As duas garotas temiam que se não mostrassem que podiam lidar com seus respectivos trabalhos, Ria entraria em cena e assumiria. Como Bilano não tinha talentos além de sua magia, ela ficou em seu quarto. No entanto, isso não a impediu de se sentir inútil, sendo a primeira pessoa de sua família a abandonar a escola de magia. A única razão pela qual ela ainda estava praticando magia era porque Banasa havia dedicado seu tempo a ensiná-la, e ela queria deixá-lo orgulhoso. Naquele momento, ela ouviu Blossom gritar, então correu para fora da casa para ver qual era o problema. Ela encontrou a igualmente preocupada Biliri na porta, e as duas ficaram juntas enquanto assistiam um cavalo mágico destruindo a fazenda da Blossom. Quando o cavalo investiu contra elas, Bilano o deteve criando uma barreira com sua bastão, forçando-o a recuar. Bilirasa correu até suas amigas para ver como elas estavam, e após confirmar que estavam bem, explicou o que aconteceu. Aconteceu que ela trouxe o cavalo para casa porque não conseguiu matá-lo.
Infelizmente, ele começou a agir de forma selvagem quando chegaram e começou a destruir coisas. Depois de ouvi-la, Belira percebeu que deu errado, então chamou Sati e pediu que ele voltasse à forma de coelho. Assim que ele fez isso, o cavalo se acalmou, então ela pegou uma pá e uma corda. Ela então jogou para a criatura, que pegou com os dentes, permitindo que ela subisse em suas costas e a impedisse de se mover. As garotas ficaram admiradas e disseram que o que Biliri tinha feito era digno do primeiro prêmio em um rodeio de cowboys. Enquanto Biliri estava sentada acima do cavalo, ela perguntou a Biliraça se eles poderiam usar o terreno ao redor da propriedade deles. Biliraça disse a ela que precisavam falar com Banasa, pois era ele quem tinha as respostas que ela procurava. Enquanto isso, Banasa e Fenrir estavam na cidade para entregar um novo lote de coletes que ele havia feito, e enquanto ele falava com o comerciante, Fenrir esperava do lado de fora. De repente, nuvens escuras cobriram a cidade, e enquanto as pessoas se perguntavam o que era, Damalenas e o herói monstro desceram de... As pessoas começaram a fugir ao ver o monstro, mas Banasa, Fenris e a princesa, que ainda estava na cidade, permaneceram. Quando Damalenas avistou a princesa, ela se aproximou e se livrou dos guardas. Do outro lado da cidade, Ria encontrou Banasa e Fenris e disse-lhes que o monstro que Damalenas estava controlando era humano. Ela também revelou que Damalenas foi a maga mais poderosa a governar o reino de Clirod há muito tempo. No entanto, ela manchou as mãos com magia negra, então o herói daquela época a derrotou e selou seu espírito. A única razão pela qual ela estava causando destruição agora era porque o herói havia removido a espada da pedra. Como foi culpa dela que Damalenas estava livre? Ria pediu permissão a Banasa para cuidar dela e retornar a cidade ao normal. Banasa deu permissão a ela, mas a alertou para colocar a segurança dos moradores em primeiro lugar. Ela então avançou para lutar contra Damalenas, que estava prestes a se livrar da princesa pisando nela. Quando Damalenas percebeu que Ria era quem a estava enfrentando, ficou furiosa e começou a atacá-la com diferentes feitiços. Ria simplesmente bloqueou cada ataque levantando a mão e lembrou a Damalenas que ela era uma Jin, e uma versão de baixo orçamento da feiticeira Escarlate que nunca poderia machucá-la. Mesmo assim, Damalenas insistiu e tentou uma combinação de magia e ataque físico. Mas, assim como antes, Ria não foi afetada. Ela então liberou alguns espíritos das trevas da Terra, que a forma monstruosa do herói absorveu antes de se tornar maior. Vendo que o monstro estava agora tão grande quanto um titã e prestes a transformar a cidade em Shiganshina, a princesa entrou em pânico. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Banasa interveio e cancelou o feitiço de Damalenas, o que fez o herói voltar à forma humana. Ria imediatamente pediu desculpas a Banasa por fazê-lo vir ao seu resgate após o que lançou um feitiço em Damalenas. Como ela estava ocupada tentando descobrir como Banasa havia desfeito o feitiço dela, não lutou contra Ria e foi forçada a sair do corpo de Suya. Sua alma então tomou a forma de uma pequena bola, que Ria engoliu para garantir que ela nunca mais fosse livre. Com Damalenas fora do caminho, a princesa se aproximou de Banasa e se apresentou. Ela se desculpou pelo que seu pai e o herói tinham feito a ele e prometeu que o herói seria punido por seus crimes. Indo além, ela pediu a Banasa para voltar à capital com ela e tomar seu lugar como o verdadeiro herói. Mas ele recusou. Ele disse a ela que não queria se envolver na guerra, pois planejava viver pacificamente com sua esposa. Quando voltaram para casa, Blossom, Belirosa e Belerite disseram a ele que desejavam expandir sua propriedade. Eles explicaram que, comprando mais terras, teriam mais espaço para agricultura e treinamento de cavalos mágicos. Isso fez Fenris perguntar a Beleri por que ela queria criar cavalos mágicos em vez de cavalos normais. Beleri explicou que os cavalos eram muito caros, e como ela estava tão falida quanto aqueles que vivem nas favelas de Gotham, não podia se dar ao luxo de manter tantos deles. Banasa então promete falar com o senhor do domínio em nome dela, mas as garotas insistem em fazer a compra e a negociação por conta própria. Poucos dias depois, começaram a trabalhar em suas novas terras, e após observá-las por um tempo, Banasa deu a Fenris um anel de casamento, e ela aceitou com prazer. Mais tarde naquela noite, Belirus acordou de um sonho em que iria se casar com Gol e lhe foi prometido o mundo inteiro como presente de casamento. Ela começou a se perguntar por que estava sonhando em se casar com o homem que mais odiava e gritou de irritação. No dia seguinte, enquanto ajudava Fenris na cozinha, Fenris perguntou por que ela parecia tão cansada. Belirosa explicou que teve um pesadelo, e tudo o que a vira-lata sem cérebro pôde dizer foi que ela estava apaixonada. Isso fez Belirosa perguntar se ela tinha fumado maconha, e Fenris garantiu que estava em seu perfeito juízo. Ela disse que os lupinos frequentemente sonhavam com coisas que desejavam mais e acreditava que, se a pessoa que amavam aparecesse em seus sonhos, seria um pesadelo. Belirosa gritou ao recusar aceitar que estava apaixonada por Gol. O seu grito atraiu as outras, que imploraram para que lhes contasse de quem estava apaixonada, mas Belirosa continuou negando as alegações. As meninas não acreditaram nela e disseram que o único homem por quem ela poderia ter sentimentos era o Ser das Trevas. Elas a provocaram, dizendo que ele era a besta para a sua bela e disseram-lhe que, se ela decidisse parar de agir como tsundere o tempo todo, poderia ter a chance de sair com ele.
Eles disseram a ela para ter algumas aulas com Fenris e Banassa, que estavam perdidamente apaixonados. Enquanto isso, a princesa foi informada de que as moedas de ouro que Banassa doou a ela eram as que os membros da corte real usavam. Isso foi surpreendente, já que ninguém fora da corte deveria tê-las, mas o conselheiro disse a ela que Banassa havia recebido algumas das moedas quando foi enviado para a floresta de Livasa. Foi nesse momento que perceberam que o homem que todos conheciam como Flio era Banassa, a quem o rei havia banido. Isso a fez declarar que deveriam se desculpar devidamente com ele por tudo o que haviam feito no passado. No momento seguinte, um soldado,